Os irmãos, boa noite. Dia 30 de outubro, né, dia de eleição. Os irmãos estão ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né, mas vamos orar para que Deus, de fato, abençoe a nossa nação. Antes da gente fazer a leitura do texto, só 2 avisos rápidos, né? O pastor Eliezer hoje ele está no Araçagi, na nossa extensão lá no Araçagi, pregando lá. E o pastor Waibson, ele não pôde estar presente, que ele teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus, Deus está no controle, já está tratando. Mas ele precisou ficar de repouso hoje, né? Então, que Deus possa abençoar os nossos pastores, né? Queria convidá-los a abrirem as Bíblias em Efésios, capítulo 2. A gente vai ler a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do verso 11, diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vós também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, por nossas vidas, por podermos ter o privilégio, Deus, de cultuar ao Senhor. Que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encha do teu Espírito, da tua palavra, que os nossos olhos, ouvidos, a nossa mente possa estar atenta àquilo que o Senhor tem a falar através da tua palavra aqui essa noite, Pai. Nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui uma citação do Hernandes Dias Lopes, onde ele diz o seguinte: o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, retornou exultante da Alemanha em setembro de 1938, proclamando que tinha convencido Adolf Hitler a desistir da guerra. Um ano depois, Hitler invadiu a Polônia, e no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. A grande missão de paz de Chamberlain havia fracassado. A maioria das missões de paz no mundo tem fracassado. O mundo é como um terreno minado. Há minas explodindo a todo momento. O Oriente Médio é como um barril de pólvora. As intervenções internacionais tentam implantar uma falsa paz sob o manto da opressão e da escravidão. O único pacto de paz verdadeiro foi o que Deus fez em Jesus. Essa é a maior missão de paz da história. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Esse texto é muito interessante, eu estava lendo algumas coisas a respeito dessa carta e me chamou a atenção esse texto do Hernandes Dias Lopes, ele falando dessa missão de paz, que é a grande missão de paz que resolveu de fato o problema foi a de Jesus.
Aquele homem, aquele ministro da Inglaterra, quando foi à Alemanha, achou que tinha convencido Hitler a evitar a guerra. E, de fato, a gente vive, enfim, esse é um dos exemplos, mas desde lá parece que aquelas tentativas de paz realizadas pelo homem, nem sempre, ou na maioria das vezes, são fracassadas. Hoje a gente vive em um clima no nosso país, e todo mundo tem falado disso, né? Um clima de polarização, um clima de confronto político. Alguns vestem a camisa verde e amarela, outros vestem uma camisa vermelha, e ficam tentando um impor sobre o outro as suas preferências políticas, as suas, enfim, a sua maneira de votar. E eu confesso aos irmãos que eu fico chocado com o posicionamento de muitos crentes, não pelo seu voto, mas pela postura com relação àquele que vota diferente. Tem quem diga assim, um crente não pode votar em Lula, um crente não pode votar em Bolsonaro, como se a nossa espiritualidade fosse determinada pelo voto, como se essa fosse uma evidência necessariamente de espiritualidade, como se isso fosse o determinante, mas não é isso que é o determinante. O que a Bíblia vai apontar como sendo, de fato, fruto, ou melhor, evidência daquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas, é o que diz lá em Gálatas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as evidências, né, de um verdadeiro servo de Deus. Não em que partido político você votou, qual time você torce, o que você está esperando que aconteça. Porque a nossa sustentação não está nos homens, quem nos sustenta é o Senhor. Está na hora da igreja acordar para isso. Eu queria pensar com os irmãos a respeito desse texto, porque aqui Paulo está escrevendo a um povo que era um povo inimigo do povo de Deus, um povo gentil, aos Efésios. E ele vai dizer o seguinte: em Cristo nós somos um. Porque o que mais importante do que a sua nacionalidade, mais importante do que você fez antes, é aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele fez através do sangue dEle, para que nós fôssemos um só corpo, um só povo. E esse capítulo que a gente leu, essa seção, especificamente, a gente pode dividir ela em 3 palavras. Tem 3 palavras que vão resumir muito bem essa seção: separação, reconciliação e unificação. Né? Queria que os irmãos pudessem acompanhar comigo. O texto que a gente leu começa dizendo assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem mundo. Que ele está falando, vocês eram inimigos do povo judeu, está falando para os gentios, para aqueles que moravam em Éfeso. Mas quem eram os judeus? Quem eram os judeus? Muito tempo atrás, né, séculos antes de Cristo, Deus chamou um homem, né, um araneu que morava ali em Ur, que era Abrão. Abrão, provavelmente um homem idólatra, que morava ali na Mesopotâmia. Deus convoca aquele homem e diz: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Esse é o chamado de Deus ali, começando em Abraão. Deus faz uma promessa a ele. E através dessa promessa, Deus traz uma grande nação, que é a nação de Israel. Deus poderia ter escolhido Faraó, né? Deus poderia ter escolhido Faraó, né? Que era um rei, que tinha era o maior império da época. Deus poderia ter escolhido Nabucodonosor, que era chefe dos babilônicos. Enfim, podia ter escolhido tanta gente, mas ele escolheu exatamente um patriarca ali, simples, que conduziu seus rebanhos em uma terra de ninguém, que não tinha nada para oferecer a Deus, mas que Deus prometeu para ele: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus prometeu uma terra para ele. Então, depois que chama Abrão, Deus entrega para ele, para esse povo, né? Deus entregou leis, Deus fez promessas, Deus ensinou a forma de cultuar a esse povo a partir de Abraão. Então veio a nação de Israel e Deus foi mostrando qual era a vontade dele para aquele povo escolhido. Mostrou o que ele queria para aquele povo. E aí o mundo começou a ser dividido então entre judeus e não judeus. A lei trazia para o povo aspectos que separavam o povo de Deus
dos outros povos, dos povos pagãos, dos povos que não conheciam a Deus. Então, nós tínhamos ali as festas cerimoniais, nós tínhamos as leis, né, que eram específicas ali para o povo de Israel. Então, tinha uma dieta específica, tinha um calendário específico, tinha a circuncisão. E tudo isso era algo que Deus tinha determinado para aquele povo com propósitos específicos. Só que o povo de Deus, os judeus, perderam o foco da aplicação didática daquilo que Deus tinha a mostrar através dessas coisas, da santidade que eles precisavam trilhar, da separação do pecado e do mundo que eles precisariam ter. As leis, por exemplo, de dieta, eram noções do certo e do errado, o que pode e o que não pode. Quando Deus estabelece um calendário específico para o povo de Deus, para o povo de Israel, é para dizer o seguinte: olha, eu sou o dono do tempo, eu governo sobre todas as coisas, eu controlo o tempo de vocês. A circuncisão era um símbolo externo daquilo que acontecia internamente, de uma vida prostrada aos pés do Senhor. Só que o povo de Deus, o povo de Israel, perdeu a dimensão disso e começou então a menosprezar os outros povos. Porque, afinal de contas, eles eram a nação de Israel, eles eram o povo de Deus, os outros povos eram gentios, né? Eram pessoas sem Deus, eram pessoas que não tinham a bênção, não tinham a promessa. Esqueceram que eles foram chamados para ser bênção nas nações. O que foi que Deus disse a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Deus, então, aquele povo, o povo de Israel, se ufanou, né? Ficou se achando, perdeu o foco e começou, então, a desprezar as outras pessoas. Os gentios, no entanto, também não estavam muito corretos, né, no seu proceder. Era um povo desprezado pelos judeus e era um povo que também estava espiritualmente falido. Eles estavam distantes de Deus, não adoravam a Deus, viviam uma falsa adoração. Ali, especificamente em Éfeso, era a adoração à deusa Diana, que era a deusa, uma espécie de padroeira da cidade, né? Tinha um templo de adoração àquela deusa. Eles não tinham perspectiva de vitória sobre a morte, não desfrutavam das promessas de Deus, não tinham esperança, viviam sem Deus. Viviam sem Deus. Esse era o povo gentil. Existia então ali entre eles uma separação. Princípios muito claros do povo de Deus e princípios muito claros, práticas muito claras entre os gentios, entre aquele povo ali da cidade de Éfeso. O ponto é que quando o povo de Deus perdeu ali, o povo de Israel perdeu a dimensão do propósito que Deus tinha chamado para eles, houve uma separação entre esses povos. E a mesma coisa que acontece hoje. Quando nós perdemos a dimensão do nosso propósito, do porquê nós fomos chamados, e passamos a focar em outras coisas, o que começa a acontecer é separação. Qual foi a missão que Cristo deixou para a sua igreja? Quem lembra? Qual é a missão da igreja? Os irmãos estão em dúvida se é da PIB ou da igreja geral, né? Mas vamos da PIB. Salvar, batizar, integrar numa comunidade de amor, certo? O que diz lá em Mateus 18? Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão. É para isso que a gente está aqui. Agora, sabe o que nós fizemos, principalmente nesse último ano, nesses últimos meses, nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Nós fizemos de tudo para levantar uma bandeira em favor do nosso candidato. Será que isso trouxe unidade, trouxe harmonia ou causou separação nas famílias, no trabalho, nas nossas amizades, até mesmo na igreja? Eu vi muita gente, né, eu confesso que eu não posto muita coisa nas minhas redes sociais, mas eu acompanho, né? Assim, na medida do possível, eu olho ali uma coisa ou outra. Eu fiquei assim, eu disse, cara, como seria bom se cada irmão que postou vários vídeos, vários textos, vários stories, né, a respeito de Lula, Bolsonaro, ou do seu político de estimação, como seria bom se estivesse fazendo isso em prol do reino de Deus? Pense aí, quantas coisas você postou de política, quantos memes você repostou. Agora, pergunte para você, quantas vezes você postou alguma atividade da nossa igreja? Né? Quantas vezes? Quantas vezes você veio para o culto e você fez uma mensagem, fez um vídeo rápido, depois mandou para aquele teu amigo, dizendo assim, olha, eu escutei essa música, lembrei de ti.
né? Quero mandar esse trecho aqui dessa música, porque falou muito ao meu coração, eu quero abençoar a tua vida também. Quantas vezes você compartilhou a pregação, os cultos, com alguém da tua família? Você chegou e disse assim, olha, hoje eu não pude ir para a igreja, mas eu vim para cá, vamos assistir o culto junto. O culto lá da minha igreja está sendo transmitido. Quantas vezes nós usamos as nossas redes sociais para sermos promotores do evangelho, da paz, que excede todo entendimento, né? Da mensagem que transforma. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantas vezes nós fizemos isso? Na vida. Na última semana. Vou lançar um desafio, né? Você que postou, né? Faça as contas aí, olha, acho que eu postei uma coisa por dia durante a campanha, não tem problema nenhum. Desafio, a partir de hoje, poste uma mensagem, um versículo por dia, né? Proporcional ao que você fez pelo seu partido, pelo seu candidato. Como seria bom se o nosso foco tivesse ajustado. Tenho certeza que as separações, os problemas, as discussões seriam bem menos se o nosso foco tivesse ajustado em qual é a missão da igreja. Não é eleger um candidato. Não é eleger um candidato. É servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É propagar um evangelho, uma mensagem que transforma, que de fato é esperança para a nossa nação. Que é a única solução para o nosso país, a única. Essa é a missão da igreja. O povo de Deus, então, o povo de Israel era separado do povo gentil. Mas aí a gente vê que existe uma possibilidade de reconciliação. E Cristo é aquele que promove isso. A vinda de Cristo muda completamente essa situação do povo de Deus e o povo gentil. Vejam aí o que diz no verso 13 em diante. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Esse trecho aqui que a gente está lendo, a palavra-chave é inimizade. Primeiro, a inimizade do judeu com o gentil e segundo, a inimizade entre pecadores e o próprio Deus. A situação era essa, era de inimizade entre judeus e gentios. Aqui Paulo está falando da maior missão de paz que teve na história da humanidade, que foi exatamente a missão, a vinda de Jesus. Ele não somente reconciliou judeus e gentios, mas também por ambos um corpo, que é a igreja. Através de ambos ele fez um só corpo. Trouxe a paz entre aqueles dois povos e através desses dois povos instituiu a igreja. A inimizade agora tinha acabado. Tanto judeus quanto gentios eram um novo homem em Cristo. Uma nova vida, uma nova forma de se relacionar. Agora, os gentios não só mudaram de posição em relação aos judeus, mas eles dois se tornaram algo muito maior. Aqueles dois povos se tornaram algo muito maior. Igreja é algo muito maior do que nós mesmos. Eu gosto muito do texto lá de Atos 2:42, quando ele diz assim, eles se dedicavam à oração, ao partir do pão, à comunhão, e dedicavam-se também à doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Igreja é isso. Igreja é um lugar de pessoas dedicadas, que se dedicam do que têm, dedicam do que são, dedicam do seu tempo por algo muito maior do que nós mesmos. Muito maior do que os nossos problemas, as nossas dificuldades, se dedicam a algo que é plano de Deus para o seu povo, viver em comunidade. Nós não fomos chamados para ser uma ilha, mas fomos chamados para fazer parte de um corpo e sermos membros uns dos outros, cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Esse é o propósito de Deus. É por isso que Jesus diz, se amem. Amem como eu tenho amado vocês.
Lá em João 15 ele vai dizer, quando vocês se amarem, o mundo vão reconhecer que vocês são meus discípulos. É o RG do verdadeiro crente. O RG do verdadeiro crente não é o cara colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Usar terno, gravata, todo bonitinho, né? Cabelão, saia comprida. Às vezes a gente acha que essas são as evidências. O povo judeu pensava que a marca do verdadeiro servo de Deus era a circuncisão. Não é isso. Jesus vem dizer, é o amor. Quando vocês se amarem, quando vocês cuidarem uns dos outros, quando vocês perdoarem como eu perdoo, quando vocês buscarem a paz, que é o vínculo da perfeição, quando vocês fizerem de tudo, como Paulo diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Quando vocês botarem isso em prática, o mundo vai olhar e vai reconhecer que vocês são meus discípulos. As pessoas vão perceber que tem algo diferente. Mas esse algo diferente não é a forma como tu te veste, não é a forma como você fala, né? Porque você fala misericórdia, né? Quando acontece uma coisa que você fica chocado, misericórdia, ó, aquele cara é crente, né? Não é isso, não é essa a evidência. A evidência é que você trata as pessoas diferente, você ama, você se importa, você compartilha aquilo que é o mais importante, que é a palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos, que é aquilo que transformou a tua vida e agora você compartilha. Aí Jesus está dizendo, quando você faz isso, tem esse amor prático em relação ao próximo, a quem está por perto, aí as pessoas vão olhar e vão perceber que nós somos, que vocês são discípulos de Cristo. E foi isso que aconteceu agora. Eram dois povos distintos e Cristo unificou, né? Juntou, reconciliou um com o outro. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas umas das outras. Não é preciso fazer a circuncisão. Paulo vai falar muito sobre isso, porque a verdadeira circuncisão é no coração. Não é uma evidência na carne, mas é no coração. E aí aquelas leis que antes separavam, agora, em Cristo, aquele povo é unificado, é reconciliado. E o texto também fala, do verso 16 a 18, da inimizade, então, dos pecadores. Tanto faz se é judeu, gentil, se é maranhense, se é paulista, né? Se é do Brasil ou se é de fora, tanto faz. Agora, todo mundo, todos os pecadores em relação a Deus. Todos nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos e estamos separados. O estado natural do homem é de inimizade com Deus. Inimizade. Ninguém busca a Deus por livre e espontânea vontade. Isso não faz parte da natureza caída do ser humano. É necessário reconciliação com Deus. E essa reconciliação só pode ser feita através de Jesus. É por isso que Paulo diz que Deus, em Cristo, está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Deus, em Cristo, está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Jesus veio para trazer reconciliação. E ele disse que esse é o nosso ministério. É o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer isso, né? Nosso ministério é o ministério da reconciliação. Talvez você está na igreja e diga assim, olha, Diego, eu não sei onde é que eu vou servir. Eu acho que Deus não me deu nenhum ministério. Te deu. Você pode não saber cantar, não saber tocar, não saber mexer no som, ser tímido para ficar, né, abrindo a porta, ou então não tem algum problema no joelho, não pode ficar aqui recebendo as pessoas com um sorriso legal. Então, assim, olha, não tem nenhum ministério que eu acho que eu me identifique. Então, assim, eu acho que Deus não me deu um ministério. Te deu. Ele te deu o ministério da reconciliação. Esse é um ministério que é comum para todo crente. Nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Reconciliação de uns com os outros, e reconciliação do povo com Deus. Esse é o nosso ministério. É para isso que Jesus veio e é essa a nossa missão. Por fim, Paulo vai falar nesse texto da unificação, então, que vai ocorrer entre aqueles povos. E aí, para falar sobre essa unidade que precisa existir entre os crentes, ele vai usar aí 3 figuras de linguagem. A primeira que ele vai dizer, a primeira figura, ele vai dizer que nós somos uma nação. O verso 19 diz assim, ó, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso. Igreja feita por pessoas que não eram antes, né, não faziam parte do judaísmo. Eram pessoas de outra nacionalidade, de outra religião. E aí Paulo vai e diz, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Nós somos uma nação só.
No Antigo Testamento, a gente vai ver que as nações, elas eram formadas através dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. Mas agora existe uma nova nação que é formada através do sangue de Cristo. Um só povo, raça eleita, sacerdócio real. Uma nação santa, formada a partir do sangue do Cordeiro, a partir de Jesus. O pecado, ele veio e separou a humanidade. Os irmãos lembram lá do Éden, né? Todo mundo tranquilo. Deus vinha, visitava o homem e sua mulher na viração do dia. O homem estava lá trabalhando tranquilamente, colocando nome nos animais, né? Cultivando o jardim. Um belo dia, a serpente veio para Eva e disse assim, olha, está vendo aquela árvore? Deus disse que vocês iam morrer, mas não é bem assim, né? Na verdade, o que Deus quis dizer é que vocês seriam iguais a Ele. Então não tem problema, come, porque vocês vão ser iguais a Deus. Eva comeu, Adão comeu, Deus veio à procura do povo, deles dois, se esconderam. Deus vai e diz assim, Adão, onde tu estás? Aí Adão vem, todo sem graça, com as plantinhas, né, coberto e tal. Não, é porque eu fiquei com vergonha, porque eu estou nu e tal. Começou aquele diálogo, aí Deus, o que foi que tu fez? Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Primeira DR, primeira treta registrada da história. Primeiro problema social, a sociedade da época era aquele casal. O pecado faz isso. O pecado nos separou uns dos outros. A nossa tendência é olhar para as pessoas como concorrentes, né? Às vezes olhar com medo. Antigamente, quando a gente andava na rua à noite, e você encontrava uma pessoa vindo no caminho contrário, dizia assim, fulano, né? Manuel, batia um tchauzinho. Hoje em dia, se tu anda na rua, e do outro lado vem uma pessoa no beco escuro, tu troca de lado. E se ele trocar junto, pelo amor de Deus, tu volta correndo para trás, porque a gente tem medo hoje uns dos outros, né? A gente vive tempos difíceis de separação, de fato. O pecado causou isso. A gente está vendo nesses últimos dias aí vários problemas de relacionamento, de brigas, por causa de política. Essa é a bola da vez. Mas isso parece que faz parte da nossa natureza caída e pecaminosa. Porque o pecado fez isso. Ele nos separou uns dos outros. Só que Jesus, ele vem o quê? Para reconciliar. Jesus, ele veio para reconciliar. Ele veio para tornarmos uma nova nação. Uma nova nação. Uma outra figura que Paulo vai usar aqui é de família. Ele diz o seguinte, vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. O que diz lá em João, capítulo 1, 12? Ele diz assim, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Olha a EBD aí, meus irmãos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fazemos parte agora de uma família. Nós somos um povo só. Pela fé, nós fazemos parte da família de Deus. Não deve, então, haver barreiras sociais, barreiras culturais, barreiras raciais, linguísticas, nem econômicas. Esse muro de inimizade, esses muros que às vezes nós mesmos colocamos, eles foram destruídos através do sangue de Cristo. Em Jesus nós somos um só, um corpo, um só povo. O último exemplo aqui, a última figura que Paulo vai falar, é de que nós somos um santuário. O que ele diz? Né? Membros de uma só família. Ele fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus por seu Espírito. Antes, Deus andava pelo jardim com o homem e sua mulher. Depois, habitava no tabernáculo, nos templos. Mas hoje, por meio do Espírito, Deus habita na igreja. Deus habita nos nossos corações, não em templos de pedra, não em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita na vida, no coração de cada crente. E habita na igreja de maneira coletiva. Deus está aqui, irmãos.
Quando o povo de Deus se junta, quando o povo de Deus se une para adorar, Deus é presente. Ele habita em meio aos louvores, não é isso que a Bíblia diz? O que Jesus fala? Quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali com vocês. Deus habita em nós. Deus habita no meio do seu povo. Nós somos então esse santuário de Deus. Um santuário que é edificado na verdade, é edificado na palavra, é edificado no fundamento dos apóstolos. Esse santuário que Deus está edificando, ele tem que ser edificado na verdade. Não é edificado, né, nas várias teorias ou ideologias que tem por aí. É edificado na verdade. Talvez o nosso grande problema é porque a nossa edificação não tem sido na palavra. Eu falo sempre com o pessoal do louvor, às vezes, que nós somos uma geração que, infelizmente, parece que é mais doutrinada por música do que doutrinada pela palavra de Deus. Quando você está conversando com alguém, surge uma situação, surge um problema, aí você diz assim, muitas vezes, olha, que nem diz aquela música. Quem te viu passando pela prova e não te ajudou, quando vê você na prova vai se arrepender, né? Minha vitória tem sabor de mel. Sabe, a gente às vezes cita um trecho de uma música, cita uma referência, e dificilmente cita um versículo. O salmista, ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando, de fato, nós meditamos e somos edificados na palavra de Deus, é ela que nos socorre no dia difícil. Porque aí a gente pode estar passando por um problema, uma dificuldade, mas se a palavra de Deus está guardada no meu coração, naturalmente vem na mente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. Naturalmente vem na mente que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Que eu posso erguer os meus olhos para o monte e descansar, porque o Senhor não dorme. Não dormita aquele que te guarda. A palavra de Deus, ela começa a vir na mente. Se de fato esse edifício que somos nós, a igreja, foi edificado na doutrina dos apóstolos, a gente supera os dias difíceis pela palavra, porque ela que vem. Ela que de fato vem na nossa mente e traz esperança. Não é isso que o profeta diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora, se na nossa memória, se no nosso coração não está guardada a palavra de Deus, o que a gente vai trazer à memória? O que vai vir à memória? O que vai nos dar esperança? Paulo está dizendo aqui que esse edifício, esse santuário é edificado, precisa ser edificado na doutrina dos apóstolos. O alicerce desse santuário é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É Ele que traz solidez. É Ele que traz unidade à igreja. É o próprio Jesus. É o próprio Cristo. E é interessante que ele diz o seguinte, nós somos ainda um templo inacabado. Nós somos um templo inacabado. No final do versículo ele vai dizer, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Nós estamos ainda inacabados. Deus, ele continua trabalhando em nossas vidas. Deus continua transformando, moldando, nos tornando mais parecidos com Cristo. Um dia a gente vai chegar lá, né, na obra completa, com tudo certinho, né? Todos os detalhes, todo o acabamento já feito, tudo arrumadinho. Esse dia vai chegar. É promessa de Deus para a gente. Apocalipse diz isso. Apocalipse 21:3. O tabernáculo de Deus está entre os homens. Vai chegar esse dia, onde isso vai acontecer. Até lá, o Senhor, ele vai nos moldando, vai nos transformando, vai tirando aquilo que precisa ser tirado, vai reformando o que precisa ser reformado, até o dia que a gente vai alcançar a estatura de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Eu queria terminar com algumas perguntas, né, que a gente pudesse pensar. Primeiro, você já se reconciliou com Deus? Esse texto aqui está falando de reconciliação. Você já se reconciliou com Deus? Você tem paz com Deus? Você tem paz com Deus? Se Jesus voltasse hoje, né? Se você morresse hoje, espero que não aconteça com ninguém, né? Mas se você morresse hoje, você sabe para onde vai? Você tem plena convicção para onde vai? Jesus voltou agora, chegou aqui. Você tem plena certeza que Ele veio para te buscar? Para dizer assim, olha, venham, benditos do meu Pai, venham para as moradas que eu preparei para vocês, desde antes da fundação dos séculos. Será que a gente tem essa convicção?
Ou será que tem dúvida? Você fica assim, rapaz, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu estou em falta. Eu acho que eu estou devendo. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia da reconciliação. Deus em Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. Todas as coisas. Eu constantemente tenho dito isso. Nós não fazemos o que fazemos. Nós não estamos aqui. Você não saiu de casa aqui hoje por acaso. Deus tem uma mensagem, sempre tem uma mensagem para cada um de nós. Talvez o que eu e você precisávamos ouvir hoje é que Deus está reconciliando. Ele está nos dando essa oportunidade de reconciliação. Ele tem feito isso. Por isso ele tarda em voltar. É mais uma chance. É mais uma chance que você está tendo para se reconciliar com Deus. Para ter uma vida aos pés do Senhor. Não é para fazer isso amanhã. Não é para fazer isso só... Não, quando eu estiver mais velho. Não é para fazer isso, não. Primeiro eu vou deixar de fazer o que eu faço. Primeiro eu vou largar os meus vícios, os meus problemas. Aí depois eu volto para Deus. Aí depois disso eu me reconcilio com Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje é a hora de reconciliação. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é que Deus quer fazer essa reforma na minha e na tua vida. Então, eu volto a perguntar. Você já se reconciliou com Deus? Você está em paz com Deus? Não saia daqui sem dar uma resposta satisfatória para essa pergunta. Segunda coisa é, se Jesus, ele já derrubou o muro de inimizade, as paredes de inimizade, a pergunta é, tem alguém com quem eu preciso me reconciliar? Jesus, ele derrubou as paredes de inimizade entre dois povos que se odiavam, entre povos que se odiavam. Jesus fez isso para que nós fôssemos um. Jesus veio dizer que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ele disse que se alguém der um tapa na direita, que eu tenho que oferecer à esquerda. Se alguém me pedir a capa, eu tenho que entregar a túnica. Se alguém me obrigar a andar 1 milha, eu ando 2. É de não revidar. Ele diz que a vingança é do Senhor. Um dia ela vai chegar, mas não pertence a nós. Ele diz que não é para a gente viver amargurado. A pergunta é, se ele já fez isso, ele já quebrou esse muro que existia entre nós e Deus. Ele quebrou o muro que existia entre povos que se odiavam. Você já fez isso também? Você já se reconciliou com quem precisa se reconciliar? O muro de inimizade foi destruído. Está na hora de nós, povo de Deus, aprendermos a perdoar. Nos voltarmos para o Senhor e dizer assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Derrama da tua graça. Eu não consigo sozinho. Mas a tua palavra diz que o Senhor não vai colocar a gente em provação que nós não conseguimos suportar. Então me ajuda. Eu preciso desse perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso me reconciliar. Ofensa muito maior nós fizemos a Deus. Qual é o direito que nós temos de não perdoar quem nos ofendeu? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil perdoar uma ofensa. Não é fácil perdoar uma traição. Mas é mandamento de Deus para a gente. E Ele nos ajuda. Ele deu o exemplo. Ele fez primeiro. A pergunta é, com quem nós precisamos nos reconciliar? Talvez nesse contexto que a gente tem vivido, você tenha criado, ou talvez as pessoas tenham criado com você algum tipo de dificuldade. Talvez lá no grupo do WhatsApp da família, teve uma treta. Não sei. Mas será que essas coisas são mais importantes? Será que é aí que está o nosso tesouro? Será que vale a pena? Está na hora da gente quebrar também os muros de inimizade e nos reconciliarmos com quem a gente precisa fazer as pazes, né? Terceiro, o Senhor, Ele é a nossa paz. Amém? O Senhor é a nossa paz. O texto diz que Ele falava isso, Ele anunciava a paz. Jesus, Ele veio para anunciar a paz. O que Ele diz?
Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus anunciava a paz a quem estava longe e a quem estava perto. E Paulo está dizendo, agora todos nós temos acesso ao Pai. Ele veio para reconciliar. Você tem sido ministro da reconciliação? Você tem sido aquele que leva a paz onde está a guerra? Ou será que a nossa postura tem sido, olha, não, nem aí, né? Eu vou jogar gasolina. Eu quero é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito, né? Eu vou fazer a discórdia, eu gosto disso. Nosso ministério é o ministério da reconciliação. É para isso que a gente foi chamado. Jesus veio para reconciliar consigo todas as coisas, reconciliar com Deus todas as coisas. A minha oração é que saindo daqui, né, a gente recebendo o resultado que for, nós possamos, acima de tudo, pregar e anunciar a reconciliação. Reconciliação. É para isso que a igreja é chamada. Nós não fomos chamados para levantar bandeira partidária, bandeira política, bandeira ideológica. Com isso, não estou querendo dizer que nós não devamos nos envolver na vida pública, não é isso. Agora, a nossa missão principal, primordial, é de pregar o evangelho da reconciliação. Essa é a nossa missão, nós somos chamados, nós somos um só corpo. Não tem sentido ser servo de Deus, dizer que é servo de Deus e viver em contenda com o próximo. Viver em briga, em picuinha, em discussão por coisas simples, por coisas banais, coisas que vão passar. Daqui a 4 anos, passa, vem outro, a gente vai brigar de novo. A gente vai perder o foco de novo. A nossa bandeira é o evangelho da reconciliação. O que a gente precisa fazer é o que Cristo fez, derrubar os muros de inimizade, promover a paz, promover reconciliação. Reconciliação entre nós, reconciliação do povo com o seu Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa missão. Precisamos ajustar o foco. Precisamos pedir perdão para Deus. Dizer assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque às vezes o que nós fazemos é colocar em primeiro lugar esse mundo. Em primeiro lugar, as minhas preocupações. Em primeiro lugar, a economia do país, né? Em primeiro lugar, a economia. Porque se fulano ganhar, se o outro ganhar, a economia vai estar destruída. Porque o que me sustenta não é o Senhor. O que me sustenta é quem vai estar na presidência da República. Então, eu tenho que ir com unhas e dentes, com sangue nos olhos para defender aquilo que eu quero que seja feito. O meu candidato. E para isso, eu vou passar por cima de A, de B, da família, de quem quer que seja, porque o meu sustento vem do meu candidato, vem do meu presidente, não vem do Senhor. A gente precisa dobrar o joelho e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Me faz entender, nos faz entender que o sustento vem do Senhor, que é o Senhor que sustenta a sua igreja, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem planos de paz e não de guerra para a gente. E que o mais importante é colocar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na nossa vida e descansar que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quais são todas as outras coisas? Não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, não fiquem ansiosos com o que vocês vão beber, não fiquem ansiosos com o que vocês vão se vestir. Isso é preocupação de quem não teme a Deus, isso é preocupação de pagão. É o que o texto diz, é o que Jesus diz. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olhem para as aves, elas não plantam, elas não têm um sistema econômico, elas não têm uma bolsa de valores, elas não fazem nada disso, mas elas não morrem de fome porque o Senhor provê. Olhem para os lírios do campo, não tem indústria têxtil, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Deus cuida da ave, Deus cuida da planta que amanhã é queimada. Ele não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas vão ser acrescentadas. Está na hora da gente pedir perdão a Deus, ajustar o foco e dizer, Pai, nós queremos ser
ministros da reconciliação. Promover o ministério da reconciliação que traz paz para as nossas vidas e paz para a vida daqueles que estão por perto. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Esse é o foco que precisa ser ajustado. Amém, irmãos? Que a gente possa sair daqui, então, hoje, convictos disso. Se é preciso ligar para alguém, que seja hoje. Vou mandar um WhatsApp. Se for para, enfim, perdoar quem precisa perdoar, é hoje. E o principal, reconciliar nosso coração com o Senhor. A nossa vida com Deus. Dizer, Pai, eu estava distante. Eu estava longe. Né? Eu estava com foco torto, né? Desajustado. Mas eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero, de fato, fazer parte dessa família. Família de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, então vamos orar. Senhor, somos gratos, Paizinho, por nossas vidas, por essa noite aqui na Tua igreja, na Tua casa, com os nossos irmãos. Somos gratos também pela Tua palavra, Pai, que nos instrui, que nos alimenta, onde de fato nós somos edificados. Que nós possamos ter essa compreensão, Deus, que somos Teu povo, somos o corpo de Cristo, somos a habitação do Senhor, e que não deve haver intrigas, contendas, brigas entre nós, por qualquer motivo que seja, Pai. Porque o que nos une é maior do que aquilo que poderia vir a nos separar, Deus. Nós somos unidos pelo Teu sangue, somos unidos pelo sacrifício de Cristo, que de fato nos limpa de todo pecado, e nos deixa em uma situação de paz contigo e com os nossos irmãos, Deus. Abençoa cada um aqui, Deus, abençoa nossas famílias, restaura os laços que precisam ser restaurados, Pai. Que de fato nós venhamos a quebrar os muros de inimizade que nós mesmos construímos por causa da nossa natureza pecaminosa, mas que nós venhamos a nos achegar ao Senhor e assim exalar, Deus, o Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua compaixão, Pai. Se há alguém também que não tem paz com o Senhor aqui essa noite, que está distante, que está em situação de inimizade contigo, Pai, que não tem certeza do seu destino eterno, que o Teu Espírito possa convencê-lo, Deus, nessa hora, da justiça, do juízo, possa convencê-lo de que hoje é o dia de reconciliação, de que hoje é o dia onde o Senhor está estendendo as mãos e dizendo, venham você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar os teus fardos. Que de fato nós possamos sair daqui com essa certeza de que temos paz com o Senhor. Nos abençoa, nos leva em paz para os nossos lares. Nos faz descansar no Senhor, independente dos resultados, dos rumos que o país venha a levar, Pai. Que a nossa convicção seja, e a nossa esperança seja o Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor é o nosso sustentador. Aquele que é soberano sobre tudo e todos, Pai. Que nós possamos confiar verdadeiramente em Ti. Entender que a Tua presença, a Tua graça nos basta. Nos leve em paz para os nossos lares, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz. E que tenhamos uma semana abençoada. Amém?